Esse podcast é incentivado pelo Instituto Federal de Goiás. Bancada da Sala é um podcast para entender a política municipal de perto. É de extrema importância que todo brasileiro conheça e entenda todas as nuances da democracia, para que consiga cobrar e supervisionar a manutenção da mesma. No episódio de hoje, vamos abordar as instituições políticas, a relação entre elas e a importância democrática delas. Essas instituições são um campo abstrato e, ao mesmo tempo, concreto, dentro do campo das ciências sociais. Mas, na prática, elas representam as normas que guiam a sociedade e que são feitas pela mesma sociedade. Para tornar mais palpável a ideia e para que você, ouvinte, compreenda melhor, as instituições podem ser leis, regras eleitorais, políticas públicas, partidos políticos, os poderes executivo, legislativo e judiciário, que no nosso município são representados respectivamente pela Prefeitura, Câmara dos Vereadores e o Fórum. É importante destacar que nenhuma instituição pode se sobrepor à outra. A relação entre elas é de exata igualdade, para que o poder de decisão não seja centralizado. Essa divisão de funções é importante, pois uma instituição fiscaliza a outra, aproximando ao máximo o país, os estados e os municípios da democracia. Com isso, as principais instituições políticas presentes no Brasil são os três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. O poder executivo é composto pela presidência, pelos governadores e prefeitos. A principal função do poder executivo é representar os cidadãos, tirando do papel direitos e deveres legislados anteriormente e colocá-los em prática. O poder legislativo é composto pelo Senado Federal, pelos deputados federais e estaduais e pelos vereadores. A principal função do poder é a criação, revogação ou aperfeiçoamento de leis, além do papel de fiscalizar o executivo. Já o poder judiciário é composto pelos juízes, desembargadores e pelo Supremo Tribunal Federal, o STF. Sua principal função é garantir que as leis sejam cumpridas e julgar quem transgredi-las, além de assegurar os direitos individuais, coletivos e sociais da população, instituições e Estado. Levando a discussão para o nível federal, desde a eleição do presidente Jair Messias Bolsonaro em 2018, o nível de confiança nas instituições políticas caiu drasticamente. Podemos perceber esse evento na desconfiança no sistema eleitoral e na demanda popular, levantada primariamente pelo presidente, do voto impresso auditável. A desconfiança excessiva e contínua nessas instituições causa instabilidade democrática. E ainda, o não reconhecimento sobre a função delas pode alterar, se não opor, a percepção do cidadão sobre o real papel das instituições, evidenciando a importância do estudo da democracia. Voltando para Formosa, a nível municipal, podemos perceber as manifestações das instituições quando os cidadãos se mobilizam para defender um espaço público, ou quando os poderes executivo e legislativo aprovam uma política pública de transporte, e até mesmo na falta de cobrança das pessoas com o asfalto de péssima qualidade, já que sabem que os políticos profissionais usarão esse artifício nas eleições. Eu sou a Janiele da Mata. E eu sou o Guilherme Rocha. E hoje, no Bancada da Sala, vamos conversar com Marquinhos Araújo, vereador do município de Formosa, e falaremos sobre as instituições políticas. Quem é o Marquinhos Araújo? E falar um pouco da sua trajetória. E já emendar nisso, como foi a sua experiência na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e como ex-diretor da Agência Goiânia de Esporte e Lazer. Então, muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês, o Guilherme, a Jane, o Eduardo. Para mim foi uma experiência onde eu fui convidado a ser secretário de Esporte e Lazer da nossa cidade, uma secretaria muito complexa, sem recurso, sem uma dotação orçamentária, onde a gente todo dia era obrigado a fazer mais com menos recursos. Várias secretarias tinham vastos orçamentos e nós não tínhamos nada. Então fomos reinventando a Secretaria de Esporte e a gente tinha, assim,
a dificuldade, o que o pessoal do esporte pensa com relação a cada segmento, né? E a gente reuniu, começou a interagir com os segmentos do esporte. Eu vou dar alguns exemplos para vocês terem uma noção de quanto foi árdua a nossa missão, mas foi muito prazerosa. Nós reunimos o pessoal do judô, e aí se você fosse fazer uma reflexão, o que o pessoal do judô vai querer? Eles vão querer compras de kimono, tatame para treinar, disputar competições fora. Então, tudo isso custa muito dinheiro. E a gente reuniu, chamou todo mundo das academias que fazia esporte na cidade, ligado ao pessoal do judô. Eles não queriam tatame, eles já tinham, eles não queriam kimono, eles queriam ter uma oportunidade de poder participar das competições fora da cidade. Porque o atleta vai treinando, mas ele chega a um ponto que ele quer disputar de competição, ele quer disputar com atletas de fora, ele quer interagir com as pessoas de fora. E aí nós reunimos com esse pessoal, eles me trouxeram um calendário de 6 eventos no ano. Isso foi em janeiro, logo quando eu entrei, em 2009, e aí o pessoal já queria Copa Goiás de judô, Brasília, competição fora, Anápolis. E aí a única coisa que eles queriam era a oportunidade do transporte, que era o mais caro para a questão dos esportistas. Eles reunirem para pagar R$2.500 do aluguel de um ônibus para ir a Goiânia, ficava muito dispendioso para eles. E aí a prefeitura tinha, na Secretaria de Educação, 40 ônibus no pátio da Secretaria de Transporte no final de semana. E aí tinha uma máxima que não poderia emprestar ônibus para o pessoal do esporte, porque esse pessoal não tinha nada a ver com ligação com a educação. E era uma retórica que nós tivemos que trabalhar muito. E aí a gente mandava ofício para a secretária de Educação na época, e ela negava os nossos ofícios. Aí, com todos os segmentos era parecido. O pessoal do motobike queria ônibus, o pessoal do futebol queria ônibus, o pessoal do futsal, do vôlei, todo mundo já tinha a sua estrutura para a competição, mas precisava do ônibus. E aí sempre, a cada ano, chega 4, 5 ônibus novos na cidade, e aí vai renovando a frota. Mas aí não poderia emprestar para o pessoal do esporte. Esporte, educação e saúde, está mais ou menos todo mundo ligado à mesma área. O esportista pratica esporte, ele tem uma educação melhor, ele tem uma saúde melhor, faz atividade física. Então, assim, não tinha o porquê de não arrumar isso. O ônibus era o de menos, nós precisávamos de dar essa logística, acompanhar esses atletas. E aí eu fui, a alegação da secretária na época era que o Ministério Público proibia esse tipo de transporte, mas não era verdade, isso não houve uma proibição do Ministério Público. Nós fomos até o promotor Frederico, na época, que era o promotor de justiça, e ele entendeu que não teria problema nenhum a prefeitura ceder os ônibus para os atletas, mesmo porque os ônibus eram do município, os atletas eram do município, e aí combinamos que as associações dos esportes mandariam as solicitações para a Secretaria de Esporte, a Secretaria fazia um documento ao Ministério Público e o Ministério Público encaminharia para a Secretaria de Educação. Quando chegou o primeiro ofício na Secretaria de Educação, mas foi um tremendo... A secretária entendeu que seria um absurdo. Comunicou com o prefeito que não teria condição de atender, porque era muito pedido, era muito atleta, mas aí o prefeito sensibilizado na época, o ex-prefeito Pedro Ivo, falou, não, vamos ajudar na forma que puder. E aí fizemos uma parceria, a prefeitura cederia os ônibus, o óleo diesel, e os atletas, através de suas denominações, faziam o rateio para pagar a diária do motorista, porque era final de semana, os motoristas só trabalhavam de segunda a sexta. E aí foi uma experiência maravilhosa, porque aí participava dos Jogos Abertos de Goiás, participava de todas as federações, nós tivemos a oportunidade de ajudar todo mundo ao mesmo tempo, e assim, tinha final de semana, no sábado e domingo, tinha 20, 25 ônibus andando o estado todo, para fora de Goiás, para Brasília, e tinha dia que eu não sabia direito para onde é que os ônibus estavam, de tanto ônibus que tinha. E aí teve uma passagem importante dentro disso aí que eu estou dizendo para vocês. Nós levamos uma delegação de Formosa para Campos Belos, para a fase micro-regional de Campos Belos,
dos Jogos Abertos de Goiás. Nós levamos 11 modalidades do esporte, capoeira, karatê, judô, atletismo, várias modalidades, futsal, handball, vôlei, set society. Nós chegamos lá com essa quantidade de ônibus, foi bonita, a cidade de Formosa, o pessoal recepcionou a gente lá com as faixas, Formosa foi muito bem representada, e chegamos à final em Itumbiara, com vários atletas nas finais, fomos notícia em toda a mídia do estado de Goiás, Formosa sendo muito bem representada, de um trabalho formiguinha que a gente começou, que a gente achou que era tão importante naquele momento de fazer, e fomos cada dia que passa aumentando mais a nossa estrutura quanto ao esporte, fomos cedendo as praças esportivas. Infelizmente, muita gente que entrou depois da gente não deu essa continuidade nesse trabalho, coloca dificuldades, e nós não podemos pensar em dificuldade. O esporte é muito difícil, se você não tiver oportunidade de ajudar todo mundo, fica complicado. Se você começar a colocar dificuldade, igual a secretária de Educação da época, se um ônibus desse vier acontecer um acidente, nós não podemos pensar isso, porque se você pensar, ninguém vai sair de casa. Eu não vou jogar bola porque eu vou machucar meu pé e como é que eu vou fazer? Então você não pode pensar nisso, você tem que praticar o esporte. E aí nós fizemos muito, em 2009, 2010, depois eu tive a oportunidade em 2011, chegar a ser diretor de suporte técnico operacional da Agência Goiana de Esporte e Lazer, onde na minha diretoria todos os ginásios e estádio do estado de Goiás, dos 246 municípios, era da minha responsabilidade. Pra você ter uma ideia, Formosa, o estádio Diogão era do governo do estado, foi cedido à prefeitura, através de um convênio que a gente conseguiu elaborar para a entrega do estádio Diogão, e o ginásio Luiz, para o município de Formosa. Então, tinha mais de 400 praças esportivas na minha diretoria, era mais de 250 funcionários que diretamente ligados à minha diretoria, e nós tivemos a oportunidade de fazer esporte no estado de Goiás todo, assim, foi maravilhoso, uma oportunidade única de conhecer federações, associações ligadas ao esporte, as entidades ligadas. Eu fiz uma amizade muito grande em Goiânia, com todos os presidentes de federações, sempre tinha um acesso livre ao nosso gabinete na época, e a gente tinha a oportunidade de ajudar todo mundo, porque o esporte é espetacular. E como está sendo a sua experiência agora no Legislativo, dentro da Câmara dos Vereadores daqui da cidade? Pois é, agora você fez uma pergunta que você, assim, totalmente diferente do que eu fiz quando eu estava no Executivo, né? O Legislativo é muito mais complexo, realmente você tem que só legislar, porque você não tem a caneta, você não gere os recursos, você não está na ponta. O Legislativo, você faz as leis, geralmente aquela lei que você pensa que vai dar um impacto, que vai chegar na sociedade, que ela vai trazer um trabalho relevante, que ela é uma lei importante, de repente você esbarra no regimento interno da Câmara, você esbarra na questão do orçamento da Prefeitura, você não pode legislar sobre o recurso da Prefeitura, você não é gestor, você faz uma lei que você acha que é importante. Por exemplo, eu apresentei um projeto de lei onde as empresas que pagam muito imposto para a Prefeitura, ela tem a oportunidade de incentivar uma escolinha, por exemplo, de iniciação esportiva com 250 jovens gratuitamente. A Prefeitura vai pagar o professor, vai pagar os materiais, ela já tem um campo e vai dar oportunidade para as crianças. A criança que entrar numa escolinha dessa, ele vai tentar ser um Neymar. Se ele não conseguir ser um Neymar, amanhã ele virou um cidadão de bem. Então essa é a grande... Eu acho que Formosa teria tudo, uma cidade, a nona cidade do estado de Goiás, uma cidade com uma população de quase 130 mil habitantes. Nós poderíamos ter aqui 10 escolinhas de iniciação esportiva para atender 2.500 alunos. No contraturno da escola, o aluno trabalha de manhã, à tarde ele vai praticar uma atividade esportiva. Mas aí o projeto chegou na Câmara, foi tramitar nas comissões. Quando chegou na Comissão de Redação e Justiça, disse, não, esse projeto ele é inconstitucional, porque ele vai onerar o município, e isso tem que partir do município, não o vereador que tem que apresentar. Meu projeto foi retirado. Então você nota que o vereador, ele não tem muito assim, igual o secretário
projeta um projeto e ele vai para frente porque, queira ou não queira, o prefeito pode falar, não, esse projeto é bom e nós vamos colocar ele para funcionar. Nós precisávamos de Formosa ter o recurso, precisava de, na área do esporte, 3 questões básicas do esporte. Nós precisávamos de ter a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer com 1% de um recurso de tudo que a prefeitura arrecada, vai criar um fundo de 1% para o esporte. Nós precisávamos de um Conselho Municipal de Esporte e Lazer. Tem um conselho do ECA, tem um conselho da saúde, tem um conselho da educação, mas precisaria de ter um conselho do esporte, pessoas ligadas ao esporte, que vai falar de esporte e que vai ter o conhecimento de causa. Infelizmente, Formosa não tem. E a prefeitura não dá prioridade ao segmento do esporte. Foi criada uma lei agora recente para ajudar com passagens e a despesa aos atletas. Tinha uma lei do ex-prefeito Itamar Barreto, de 2015, se eu não me recordo, dando 3 salários mínimos a todas as entidades do esporte. Agora criou uma nova lei com 4 salários mínimos. Aí você pensa, 4 salários mínimos para um segmento? Não, é 4 salários mínimos para todos os segmentos. Hoje o salário mínimo é 1.100 alguma coisa. Se você pegar 4 salários mínimos, dá R$4.500. Por mês, nós estamos falando em torno aí de R$56 mil por ano. O que é isso para o esporte? Se você for comprar 4 passagens para atleta competir em São Paulo representando Formosa, o dinheiro do mês foi todo, só para uma competição de natação. Então, assim, isso não é nada. Nós precisávamos de colocar pelo menos 1% desse recurso do esporte para incentivar essas áreas. Aí o esporte realmente, de fato, cresceria. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, quanto aos espaços físicos ligados à área do esporte. Quando eu fui secretário em 2009 e 2010, nós tínhamos um projeto de construir 7 centros esportivos e um centro olímpico. Eu falei para o prefeito na época, nós não dá conta de manter hoje o estádio Diogão em perfeita condição de campo para jogo, nós vamos dar conta de manter 7 centros esportivos. Hoje você tem centro esportivo aí que sequer tem condição de jogar um final de semana lá, porque não tem alambrado, não tem rede, não tem grama nas traves. Então é muito complexo essa questão de fazer. Se você não for fazer para manter, é melhor você não fazer. Tem mais de 10 ginásios em Formosa abandonados aí, que precisava da prefeitura fechar esses espaços, fazer o fechamento deles, colocar um portão lá, e pelo menos um guarda para abrir e fechar, porque aquele guarda que tiver ali vai estar ajudando a manter. Porque não pode deixar aberto, porque vai destruir tudo. Os próprios vândalos vão chegar ali e vão começar a destruir. E o senhor falou dessa trajetória, né, que foi passando do executivo para o legislativo e dessa diferença. Mas qual que você percebeu que foi a maior diferença entre esses grandes poderes, executivo e legislativo, assim, que te tocou, que é uma expressão maior? Guilherme, apesar de fazer muito tempo, fazer parte da política, antes de entrar na Câmara de Vereador, eu ficava observando as sessões da Câmara, assistindo através pela internet. Eu morava em Goiânia e ficava acompanhando. E aí, quando você observa hoje, eu estou no mandato de vereador, 19 vereadores, nós temos advogados, nós temos médicos, nós temos delegados, policiais, nós temos todos os segmentos representados ali pela Câmara. Então você nota ali, você fala 19 vereadores, esse povo unido aqui, eles faria muito pela cidade. Nós transformaria a cidade, porque todo mundo tem bons pensamentos. Só que o legislativo é diferente. Você não adianta você só pensar de querer fazer, de bons projetos. Se você não tiver o executivo afinado com o seu projeto, se você não tiver habilidade, se você não tiver articulação nos bastidores, você não consegue nada. Então, assim, a gente tem que fazer todo dia uma busca de uma melhoria para a cidade, porque se o pessoal começar a pensar diferente, eu penso numa cidade, eu sempre falo isso lá na Câmara, eu queria uma cidade onde desenvolvesse o emprego, onde nós cuidássemos melhor da saúde, onde nós tivermos oportunidade de gerar aqui grandes empresários aqui na nossa região, com grandes investimentos, porque nós não podemos ficar só dependendo da questão de Brasília. Hoje, quase 30 mil pessoas saem todos os dias de Formosa para ir trabalhar em Brasília.
você observa, se nós tivéssemos aqui 10 empresas grandes aqui para desenvolver a cidade, talvez esse tanto de pessoas não sairia daqui, talvez o desemprego não seria tão grande na nossa cidade. Então, precisamos de pensar políticas públicas para aumentar a capacidade do emprego. Se você pegar grandes cidades em Goiás que desenvolveu de 10 anos para cá, através da geração de emprego, a exemplo de Catalão. Hoje, você anda em Catalão, dificilmente você cai num buraco, dificilmente você vê os problemas que Formosa tem. É uma cidade limpa, uma cidade bem cuidada. Itumbiara, Rio Verde, Anápolis, cidades que desenvolveram através do emprego. Formosa precisa pensar um pouco, lá na frente, nós construir uma cidade melhor para as próximas gerações. Agora, mudando um pouquinho de assunto, nós pesquisamos, né, sobre você um pouquinho, e aí nós tivemos acesso a alguns requerimentos de informações que você fez, alguns sobre Gacina, algumas sobre obras, e a gente quer a sua opinião sobre... Você acha que essas informações que você pediu que fossem esclarecidas, você acha que elas já deveriam ser disponibilizadas para a população formosense, sem que fosse necessária a solicitação? Você faz as indicações, os requerimentos, e o executivo demora muito para te responder, porque são 19 vereadores, tem vereador que já fez 150 indicação, é o meu caso, e aí você nota as indicações, são maravilhosas, né? Fazer uma barreira eletrônica na descida do Zefa Gomes, na Avenida Senador Coimbra. Isso é um sonho, uma barreira eletrônica, porque todo mundo fala em quebra-mola. Nós temos que diminuir a velocidade e tirar um pouco dos quebra-molas. Hoje, Formosa tem mais de 1.000 quebra-molas para ser feito, dentro dos requerimentos, dos pedidos. Eu, por exemplo, sou contra a confecção de quebra-mola. Eu acho que nós temos que modernizar a cidade. Melhorar a questão da sinalização do trânsito, colocar mais placas, sinalização horizontal, vertical, do que o quebra-mola. Mas você não nota uma Superintendência Municipal de Trânsito fazendo uma campanha para melhorar isso? Recurso tem demais na área do trânsito. 50% de todos os carros emplacados em Formosa, o recurso volta para o município. E você não vê esse investimento na área do trânsito. Deixa muito a desejar a questão do trânsito em Formosa. Mas aí você nota que todos que fazem os requerimentos sonham com a cidade melhor, mas nem sempre nós somos atendidos. Pedido de tapa-buraco, pedido de quebra-mola, pedido de troca de lâmpadas, essas coisas é primário, isso é o município, o executivo. Esse é o arroz com feijão, acho que todo mundo teria que fazer. Nós precisávamos de pensar em quantas ruas precisa de asfalto novo, em quantas ruas precisam de um asfalto melhor, um recapeamento, um CBUQ, um micro-revestimento. Então, assim, a prefeitura hoje não dá conta de conter o crescimento da cidade, que é um crescimento desproporcional. Ela vai demorar 10 anos para chegar hoje. Formosa, não sei quantas ruas que tem para fazer asfalto, mas é muita rua que precisa ser asfaltada. A prefeitura não está dando conta de acompanhar o desenvolvimento da cidade. Nós precisávamos pensar numa cidade onde ela vai desenvolver para cima. Ela não adianta ela ficar crescendo só na periferia, porque cada dia que passa, ela vai crescer mais os problemas e a prefeitura não vai dar conta. Porque hoje nós temos uma máquina da gestão da prefeitura, uma máquina limitada. Precisa de abrir concurso público para gari, precisa de abrir para operador de máquina, precisa de abrir vagas para várias áreas, porque está deficitária a questão, principalmente na questão da limpeza da cidade. Você nota que a limpeza da cidade, ela deixa a desejar. A culpa é só da prefeitura? Não. A culpa também é da população, mas a prefeitura tem os meios, tem o código de postura, tem que ter os fiscais nas ruas, multando as pessoas que não cumprem a legislação, que jogam o seu entulho a qualquer jeito. Agora começou um período de chuva. A pessoa joga o entulho na porta, a tendência do entulho é ele ir na enxurrada, vai entupir os bueiros, vai ter problema nas proximidades do Zefa Gomes, vai ter problema no Vila Verde. Isso é um problema recorrente. Por quê? Porque a própria população não ajuda a prefeitura a administrar. Mas por quê? Se você não mexer no bolso do cidadão e multar ele, porque o cidadão só ajuda quando ele está
infringindo no bolso dele. Aí ele toma providência. Se você mexeu, multou nele, jogou na dívida ativa, fez a multa, notificou, ele tem um prazo para recurso e ele tem um prazo para tirar o entulho, aí funciona. Agora você não vê isso acontecer na cidade. Eu não sei se é questão política, vai desgastar, isso vai dar problema futuro na eleição, mas Formosa precisa de pensar fora da eleição que isso é importante. É uma questão essencial, a questão de pelo menos fazer uma campanha. Eu lembro, em 1993, no primeiro ano da gestão do ex-prefeito Nenê Araújo, meu tio, que construiu o hospital municipal, hoje regional, ele fez uma campanha, pague o seu IPTU que vale o nosso hospital. Ele tinha uma visão, todo mundo pagando o IPTU vai valer o nosso hospital. Tinha uma campanha de limpeza, vamos jogar limpo com Formosa. Comprou 500 lixeiras na época e colocou para o pessoal ajudar a limpar a cidade. Hoje já tem vários anos que você não vê uma campanha nesse sentido. Então nós precisamos de movimentar isso. Quem está à frente do executivo precisava de pensar nas campanhas para motivar as pessoas a melhorar a nossa cidade. Você entra em todas as cidades aí para o lado do sul, sudoeste de Goiás, todos os trevos da cidade tem lá. Eu amo Sancrelândia, eu amo fulano, eu amo ciclano. Formosa não vê um destaque que eu amo Formosa. Nós precisávamos de criar uma campanha que quem mora em Formosa, escolheu Formosa para criar os seus filhos, para aqui morar, precisava de melhorar a cidade para pensar numa cidade melhor. E você falou aí de requerimentos, né? Não só de informações, mas de diversos requerimentos em diversos setores. E você acha que esses requerimentos foram de alguma forma atendidos ou supervisionados pelas secretarias ou até por quem está à frente do executivo? Eu acho que as indicações eu tenho certeza, Guilherme, que nem leias não lê. Porque quando sai uma equipe para fazer um tapa-buraco, eles saem, não é para tapar o buraco do Marquinhos, do fulano ou do Beltrano. Eles saem por região para tampar o bairro da Formosinha, eles vão tampar os buracos do centro, eles vão, na cidade inteira, eles vão fazer uma correção. Se você pegar das 150 indicações que eu fiz, eu devo ter sido atendido em 70%. Tapa-buraco, questão de sinalização, troca de lâmpada, essas questões corriqueiras, né? Essas questões aí, eles são atendidos, não é porque o vereador pediu, é porque realmente a prefeitura tem dinheiro e tem que estruturar para fazer esse trabalho. Eu penso assim. Então, assim, são 19 vereadores, cada um faz 3 indicações por cada sessão. Então, no mês são 5 sessões, são 15 indicações. E eu fiz praticamente 90% do que eu tinha direito, porque eu sempre cobro da minha assessoria para a gente buscar um pouquinho, pelo menos, dar satisfação para a população do trabalho que nós estamos fazendo. Agora, Marquinhos, voltando um pouquinho para quando você fazia parte do executivo, como você lidava com esses requerimentos, com essas indicações que você mencionou anteriormente? Eu, quando era secretário, eu sempre pegava as indicações dos vereadores, que não são muitas ligadas à área do esporte, são minorias, mas na época tinha limpeza de campos, tinha pedido para fazer poda de grama em áreas esportivas, essas questões. Eu sempre atendi, porque eu entendo a importância do trabalho do vereador, e quando eu estive na diretoria da AGEL, eu atendia também os secretários municipais de esporte do interior, os vereadores que nos procuravam, os deputados estaduais de Goiás, sempre tinha algum tipo de requerimento que eles enviavam, e a gente sempre tentou dar atenção, porque isso não estaria fazendo favor para ninguém. É obrigação do pessoal que está à frente do executivo dar essa satisfação, que é uma satisfação para a população, né? O vereador, um deputado que pede, faz um requerimento, solicita, ele está representando a comunidade. Nós somos procurados, os vereadores hoje, pela comunidade esportiva, nós temos que dar satisfação. Isso é em todas as áreas. Eu acho que a boa comunicação, e aí eu sempre falo, eu já fiz uns 2 discursos na Câmara, dizendo da falta de comunicação na prefeitura. Eles comunicam muito mal. Tem hora que eles até fazem o pedido, atende, mas eles não sabem se comunicar. Vereador, nós estamos aqui com um pedido seu aqui, de fazer uma poda, de uma grama, de uma limpeza numa determinada avenida. Avisa para o vereador, porque o vereador vai avisar para a população, estamos fazendo lá,
atendendo o nosso pedido, atendendo o seu pedido. Através do seu pedido foi chegado na prefeitura e foi atendido. Estamos fazendo o que você pediu, para dar atenção para a população. Porque a população paga os seus impostos, mas ele quer atenção, ele quer ser ouvido, ele quer ser valorizado. Você nota que a ouvidoria da prefeitura muitas vezes não funciona, o pessoal não tem um meio, eles não avisam qual é o número para reclamação, para pedir uma troca de lâmpada. Tem hora que a população liga, qual que é o telefone que eu solicito para uma troca de lâmpada? O cara paga a sua taxa de iluminação pública e fica tempos no escuro, sendo que é só ligar lá e pedir para trocar a lâmpada. É uma coisa fácil de fazer, tá bom? É de entendimento comum que o legislativo tem como uma de suas obrigações fiscalizar o executivo. Como que ocorre essa fiscalização aqui no município de Formosa? São várias formas de fiscalizar. Hoje no portal da transparência é fácil você pegar. Nós fizemos no início do ano, com 90 dias de mandato, reunimos a bancada da Independência e saiu uma denúncia que tinha alguns servidores que estavam recebendo sem trabalhar. Nós fizemos um requerimento ao prefeito solicitando as informações. Buscamos todos os nomes que chegou até nós. No portal da transparência tinha os salários lá, as secretarias que cada um trabalhava. E aí o prefeito tomou providência e demitiu aqueles que não estavam trabalhando, uns apadrinhados políticos, outros passaram a trabalhar. O Portal da Transparência é uma ferramenta desenvolvida para permitir que a sociedade acompanhe o uso dos recursos públicos e tenha uma participação ativa na discussão das políticas públicas e no uso do dinheiro público. Eu estou acompanhando um processo de contratação que a prefeitura está fazendo uma empresa para fazer 13 milhões de asfalto no município de Formosa com recurso próprio. Eu já fui praticamente 90% das ruas que está no projeto para saber quais ruas serão asfaltadas. O Rosa Maria, Parque Laguna 2, Parque Vila Verde, são vários bairros. Engloba mais de 13 milhões o recurso para a confecção desses asfaltos. E eu quero acompanhar isso de perto. Eu acho que aqueles problemas que teve lá atrás, com o micro-revestimento, com asfalto, denúncia na gestão passada do ex-prefeito Ernesto Roller, eu acho que faltou um pouco da cobrança da questão da Câmara Municipal. Então, assim, se a Câmara tivesse olhado isso lá atrás, talvez não teria tido aquele tanto de problema que o Ministério Público detectou. Então, a gente faz esse trabalho, sempre chega denúncias, nós estamos atentos. Eu sou independente, eu não tenho cargo na prefeitura, eu não indiquei secretário, eu não indiquei ninguém na prefeitura. Mas eu voto sempre com o prefeito, o projeto que é bom para a cidade, eu voto a favor. Mas quando tiver alguma coisa errada também, eu vou cobrar. Esse é o meu posicionamento. Eu sou a favor da coisa correta, porque tem uma máxima, o seguinte, que recurso tem, ele precisa ser bem gerido. Se ele for bem administrado, dá para fazer muita coisa. Hoje, Formosa está arrecadando mais de 20 milhões por mês. Então, se você pegar em 12 meses, 240 milhões. Em 4 anos, dá mais de quase 1 bi que o prefeito Gustavo vai administrar o recurso da prefeitura. É igual o exemplo da Câmara. Eu abri mão de todos os privilégios da Câmara. Abri mão de carro, abri mão de gasolina, abri mão de diária, de celular, de notebook. Eu acho que tudo isso é privilégio. Procura de coisas para gastar desnecessário. A Câmara Municipal de Formosa hoje custa ao município de Formosa R$ 715 mil. Todo dia 20, o prefeito Gustavo Marques é obrigado a passar o duodécimo, 6% do que a prefeitura arrecada, a Câmara Municipal de Formosa. São mais de 8 milhões e meio por ano. Em 4 anos, são mais de 35 milhões. Então, os vereadores precisavam de economizar mais. Tem vereador que pega diária para ir em Goiânia, sai daqui no carro da Câmara com gasolina, nem o pedágio não paga. Até o pedágio é a Câmara que vai pagar. Ele vai lá, pega uma declaração num determinado órgão, como ele teve lá, volta para trás, chega aqui meio-dia, está com R$440 no bolso. Então eu sou contra esse tipo de coisa. O vereador tem que justificar melhor as suas diárias, tem que mostrar mais trabalho. Eu já fui em Goiânia esse ano várias vezes e não precisei de pegar diária. Eu acho que isso aí é uma farra do boi. Tem vereador fazendo
complemento de salário. O vereador já ganha bem demais. Se você pegar um salário de um vereador, 11.600, já é um grande salário para Formosa. Descontado imposto de renda fica 8.400. E você pega que é poucas pessoas na cidade que ganham salário acima disso. A maioria é 1, 2 salários mínimos. Então o vereador tem que trabalhar sem privilégio. Eu sou contra tudo isso aí. E no final do ano eu vou mostrar o meu trabalho. Quantos requerimentos foram aprovados, os ofícios que eu encaminhei aos órgãos, as indicações, os meus projetos de leis que foram aprovados até agora. Eu tenho vários projetos importantes que foram aprovados, a exemplo do cidadão legislador. A própria pessoa pode entrar no site da Câmara, apresentar um projeto que acha importante, vai acompanhar o acompanhamento desse projeto nas comissões, como que ele vai tramitar. Ele não precisa de um vereador para ir lá, pedir o vereador para apresentar o projeto, ele mesmo faz a apresentação do projeto e vai ser analisado pela Câmara, vai ser votado, e você vai ter um acesso ao site da Câmara para saber que dia que ele vai para a pauta, quem votou contra, quem votou a favor. Então, assim, tem vários outros projetos que foram aprovados. Eu acho que esse é o papel do vereador. O vereador tem que fiscalizar não só o executivo, mas também a mesa diretora da Câmara Municipal, que eu acho que ali tem muita coisa ali que não precisava de acontecer naquela Casa de Leis. Nós estamos num prédio que é da Prefeitura, emprestado para a Câmara, onde a Prefeitura tem um terreno próximo ao fórum, que já poderia ter construído uma casa moderna, uma casa mais espaçosa, onde vai receber a população. Nós temos um plenário hoje que não cabe sequer 80 pessoas numa cidade de 130 mil habitantes. Então você nota que nós estamos atrasados. Nós poderíamos, com esse tanto de recursos, se houvesse economia, construir uma casa onde vai ter um auditório, onde vai ter uma coisa que pode receber a cidade toda, que pode receber a população, aonde vai representar vários segmentos. E hoje nós temos uma casa ali totalmente assim, antiga, com vários problemas de acessibilidade. Nós temos dificuldade ali com aquele prédio antigo, uns gabinetes muito pequenos, não cabe 2, 3 pessoas dentro do gabinete. Precisava de fazer uns gabinetes maiores, onde a população vai fazer parte ali da Casa de Leis, onde vai discutir com os vereadores melhorias para a cidade. A plataforma online Cidadão Legislador foi lançada no dia 6 de agosto de 2021. A plataforma funciona para que a população formosense possa sugerir projetos de lei. A utilização é simples, basta informar o nome, endereço, e-mail e telefone. Após o fornecimento dessas informações, é preciso apresentar o tema do projeto e o projeto de lei. Fica a critério do cidadão escolher um parlamentar específico para apresentar sua sugestão, ou liberar para a base de dados, onde qualquer vereador pode apresentar o projeto em sessão. Para saber mais, acesse o site da Câmara Municipal de Formosa, formosa.go.leg.br. E a respeito dos requerimentos e das indicações, como são feitas essas solicitações para o Executivo, como, por exemplo, as de tapa-buraco e as solicitações de informações? Pois nós fazemos busca no sistema, aí quando gera alguma dúvida, você entra no portal da transparência, tem um projeto lá para compra de ambulância. Aí você faz, lá não é bem explícito as informações. Fala que vai comprar uma ambulância, mas não fala para onde que ela vai, qual que é o atendimento que ela vai fazer, se é para transporte de pacientes fora do município, se é uma ambulância que vai carregar, se vai buscar um paciente que está, se é para um posto de saúde dos distritos. Então, assim, de posse dessas informações, você vai buscar mais informação para saber como é que está sendo gerido o recurso. Então, assim, isso funciona na educação, isso funciona na Secretaria de Saúde e várias outras secretarias. Nós temos acesso a um portal onde todo cidadão pode entrar e buscar informação. Sempre que tem alguma dúvida, nós vamos pedir esclarecimento ao município. E aí os gestores, alguns atendem a tempo e a hora e outros enrolam para responder. Mas sempre eles têm um prazo para responder. De 10 dias, 15 dias, um mês, depende da complexidade. Por exemplo, eu faço parte da comissão, eu, a delegada Fernanda e o vereador Índio Assis, fazemos parte da comissão de obras da Câmara Municipal. Nós fizemos um requerimento solicitando quantidade de obras em execução no município de Formosa e quantidade de obras paradas no município, que foram deixadas
por outras gestões aí que estão paradas. Nós recebemos com 45 dias um relatório que não estava completo, solicitamos mais informação, eles gastaram mais 20 dias para nos atender, foram 65 dias para chegar todas as informações. Obra que estava parada, valor das obras contratadas, as empresas que eram as empresas para executarem, por que a obra estava parada, qual foi o motivo. Nós temos hoje 3 creches no município, uma no fundo do hospital regional, que está com 80% da obra concluída, uma creche lá no distrito do Bezerra, que está com 70% da obra concluída, e tem uma outra no Jardim América, que deve estar também com 70% concluída. Então nós solicitamos essas informações, e aí a desculpa da pessoa que cuidava dessa área, que o FNDE ainda não tinha repassado o recurso finalmente. Nós entramos em contato com o FNDE e eles nos disseram que quem faltou com a alimentação no sistema foi o município de Formosa. Então nós fizemos uma conversa com o secretário de obras e aí as obras passou a andar. Então esse é o papel do vereador, essa cobrança, a gente sempre tem que estar cobrando, atento às questões para poder ver se ajuda a cidade a melhorar e desenvolver. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, é uma entidade da administração pública vinculada ao Ministério da Educação, que possui como objetivo a execução de políticas educacionais desse ministério. Dentro desse arranjo que a gente construiu aqui no nosso diálogo, e você como vereador e também como secretário e diretor, você lembra de algum atrito que teve entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo aqui no município de Formosa? São vários, né? Nos bastidores acontece muita coisa que a população não fica sabendo, né? Então, isso sempre tem. Tem vereador que é contra porque ele é contra, tem vereador que ele é contra porque ele quer ver a cidade melhorar, tem aquele que é contra porque ele quer quanto pior, melhor para ele, porque politicamente para ele, quanto mais o adversário estiver ruim, é melhor. Eu penso diferente. Eu penso que se o prefeito estiver bem, a Câmara de Vereadores e os vereadores também vão bem, porque é sinal de que o prefeito está fazendo para alguém. Então, se a administração vai bem, os vereadores também vão bem, mas a maioria não pensa assim. O cara está preocupado pensando principalmente no seu interesse pessoal. Geralmente acontece assim. Então, Marcos, você quer deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes sobre o nosso diálogo de hoje? Eu agradeço pela oportunidade e queria convidar a todos aqueles que nos ouviram a partir de agora desse podcast, que puder acompanhar o trabalho de todos os vereadores, participar mais das sessões da Câmara. Esse é um grande problema que a gente vê. Você muda a sessão para 19 horas porque a população vai lá para assistir. Muda para 9 horas da manhã porque a população vai estar na rua, vai passar lá e vai assistir. Coisa nenhuma, ninguém está preocupado com isso. A maioria das pessoas não está preocupado com o que passa ali. Eu acho que precisava de ter um interesse maior nos projetos. Os projetos relevantes nas cidades precisavam de ser mais discutidos pela sociedade. Muitas vezes a imprensa nos ajuda divulgando os projetos mais polêmicos, mas você nota que a população está pouco preocupada com isso. Acho que até não é culpa da população, é culpa da política mesmo. O povo anda muito desacreditado com a política. Cada dia que passa é uma decepção maior com os políticos. E eu queria torcer para uma cidade melhor, uma cidade onde nós íamos desenvolver para a juventude, para a gente fazer políticas voltadas à juventude, que é o futuro da nossa cidade. Mas falta um pouco dessas pessoas. O que vocês estão fazendo nessa entrevista aqui, nesse podcast, é muito importante. A gente debater os assuntos da cidade. Cada dia que passa, quanto mais a gente debater, mais a gente vai buscar alternativas. E eu estou sempre à disposição. Marcos, nós que agradecemos a sua disponibilidade, a sua fala, que foi muito importante. É muito importante a gente tornar a política mais democratizada, mais acessível para todo mundo. Como você falou, que às vezes mudam a sessão de um horário para outro para falar que a população vai participar. E o nosso grande intuito com esse podcast é trazer os assuntos que estão fervilhando na Câmara,
na prefeitura, nas redes sociais, pelas pessoas, para a gente poder debater aqui e trazer essas informações para quem não consegue acompanhar ao vivo, na hora. Obrigado, Marquinho Araújo, vereador do município de Formosa. E enquanto pessoa pública, enquanto morador de Formosa, obrigado por representar aqui não só a classe política, mas também como morador, como um amante da cidade de Formosa, pelo que a gente pode perceber aí na sua fala. Obrigado por transparecer as suas ideias, a sua experiência aqui para nós. É muito importante. Esse foi o episódio sobre as instituições políticas do Bancada da Sala, o podcast mais importante do nosso município. Siga o podcast no Instagram, @Bancada da Sala, e no seu aplicativo de reprodução favorito para não perder nenhum episódio. Até o próximo encontro. Esse podcast é produzido pelos estudantes Eduardo Felipe, Guilherme Rocha e Janiele da Mata, coordenado pelo professor Clóvis Leite. A edição é de Gabriel Ramos. Esse podcast é um projeto de extensão financiado pelo Instituto Federal de Goiás.